E aí galera, tudo certo com vocês? Sou Vanderlei Fornari e sejam bem-vindos ao canal Master HQ. No vídeo de hoje, vamos fazer a estreia de uma série de edições dos X-Men Legends, que nada mais é que contar histórias que ficaram sem ser contadas em diversos pontos da cronologia dos mutantes. Mais de um recente lançamento da Marvel, trazendo grandes roteiristas para esse projeto, como Chris Claremont, Peter David, Fabian Nicieza, entre outros grandes nomes, que vão posicionar as histórias não contadas na época que deveriam, mas posicionadas agora pelo lançamento dessa série X-Men Legends. Então se prepare para voltar em aventuras dos anos 80, 90, entre outras décadas. Se você curte HQ, gosta de saber sobre sagas e também de quadrinhos narrados, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo. E se ao final dessa história você gostar, deixe seu like, comente o que achou, combinado? Então vamos para a história. No ato inicial da história, vemos um grupo atacando. Liderados por um ser um tanto estranho, ele dá ordem para desmembrar seus opositores, e se auto-intitula As Garras de Cristal. E pela aparência, provavelmente um grupo que pertence ao Império Shi'ar. Eles estão atacando os policiais que estão tentando defender a entrada dos invasores em um hospital no Alasca. Todos os atacantes gritam a mesma frase, pela luz de Mikran. Os policiais estão sendo rasgados pelos invasores e tentam se esconder dentro das viaturas, sem êxito. Eles continuam em frente e invadem o hospital. Eles vão até um casal de idosos e solicitam ao enfermeiro que entregue os progenitores humanos. Ele fica sem entender o que está acontecendo e fala que eles não podem estar ali. Mas antes de terminar a frase, ele é cruelmente morto por um dos invasores. O líder, vestido uma armadura diferente dos demais, vai até próximo do casal e diz que não sabe como uma espécie tão fraca como a humana pode ser tão importante para a afirmação galáctica. O casal de idosos trata-se de Philip e Deborah Summers, os avós de Ciclope e Destrutor. O líder dos invasores fala para os dois que chegou a hora do acerto de contas. Em Winchester, próximo à mansão comandada pelo Professor Xavier, Ciclope e Destrutor enfrentam invasores semelhantes aos que vimos atacando o hospital. Alex dispara rajadas de plasma e brinca com Scott, pedindo se ele não quer tomar um ar fresco na sala de perigo. Ciclope pede para ele ter foco, pois os inimigos são Shi'ar e deve haver mais na mansão. Alex questiona por que eles estão atacando em plena luz do dia. Ciclope questiona se fosse à noite teria diferença. Destrutor fala que não. Scott diz que já abateu 14 e Destrutor diz que ele derrubou 21 e pergunta a Ciclope se não é hora de uma varredura completa. Scott diz que queria evitar fazer grandes estragos, mas não vê outra solução. Então os dois unem seus poderes, que defletem para todos os lados, derrotando todos os invasores. Então Alex pergunta o que eles fazem agora, e Ciclope diz que devem conversar com o homem cuja namorada é a Imperatriz do Império Shi'ar. É óbvio que eles falam do Professor X. Dentro da mansão, Ciclope e Destrutor se reúnem com o telepata mais poderoso do planeta. Ele diz que enviou uma mensagem para Lilandra, a Imperatriz, mas como se trata de uma comunicação subespacial, deve demorar algumas horas para ela receber. Eles olham para uma sala onde possui alguns invasores presos. Scott diz que eles continuam a pronunciar a frase pela luz de Mikran, e que o fato deles falarem de um cristal que tem a capacidade de colapsar a realidade é no mínimo preocupante. Charlie diz que não consegue ler suas mentes, pois elas são programadas para não serem invadidas por telepatas. Nesse momento, Ciclope recebe uma ligação da polícia de Anchorage, no Alasca, relatando o que aconteceu com seus avós. 2 horas depois, no hospital de Anchorage, um oficial diz que não imaginava que ao avisar os netos de Philip e Deborah na costa leste, que eles estariam ali em 2 horas pilotando um SR-71. Scott responde que a paixão pela aviação corre na veia deles, e pergunta o que aconteceu ali. O policial diz que um grandalhão de chifres com uma armadura vermelha, seguido de vários esquisitos vestidos como pássaro, atacaram e sequestraram seus avós, e deixaram uma mensagem que eles não conseguem entender. Ciclope diz que é uma língua de outro planeta, é da raça Shi'ar. O policial fica impressionado de ter recebido uma mensagem intergaláctica. Scott lê a mensagem que diz: para poupar a vida dos progenitores Summers, eles precisam que entreguem o esquecido, que somente aquele com o sangue ardente pode liberar a luz de Mikran. Ciclope diz à polícia que eles devem conhecer Philip e Deborah há algum tempo, mas a vida de seu filho e netos é um pouco mais complicada, e que para salvá-lo eles vão ter que descobrir e achar onde está o esquecido. Em outro local, somos colocados dentro de um flashback de memórias de um personagem chamado Adam. Ele diz como pode se lembrar perfeitamente do que aconteceu no seu nascimento, mas hoje ser tão confuso. Em suas memórias, vemos ele um casulo embrionário, e depois um guerreiro Shi'ar o levando, teoricamente o salvando de algo ou alguém. Ele dando um nome, que não era de origem Shi'ar, e que não soubesse do seu passado, uma vez que seria um fardo indesejado. Seu salvador era Jonathan, um comandante dos Jat-Shi, que era a guarda pessoal do imperador de Shi'ar. Porém, ao falhar em salvar sua vida, quando seu filho D'Ken atacou eles, foram exilados para Shi'Sara.
Ele ofereceu uma vida boa e tranquila a Adam. Agora, os melhores guerreiros do Império eram fazendeiros, e eles o ensinaram a lutar. Então, além de fazendeiro, Adam era um lutador. Porém, quando chegou à sua vida adulta, seus poderes se manifestaram, e ele descobriu que não era do povo Shi'ar, e sim um mutante. Com o poder de inflamar o oxigênio na corrente sanguínea de quem estivesse próximo, então, para poder saber mais sobre si mesmo, necessitaria vir à Terra. No momento atual, Adam está meditando em um campo em Loa. Ele medita sobre seu passado e em um evento recente soube tudo sobre seu nascimento e eliminou seus perseguidores Shi'ar. Então, ele percebe que alguém se aproxima. Ele comenta que as plantas da terra não dizem nada se alguém se aproxima, ao contrário de onde ele veio. E quanto a isso, ele ainda não se acostumou. Um garoto portando uma espingarda se aproxima e diz que seu pai pediu que ele saia dali, pois já faz 2 dias que ele está no mesmo lugar. Então ele fala que está surpreso do pai mandar o garoto vir até ali ao invés dele próprio. Então ele se apresenta e diz que seu nome é Adam, e pergunta o nome do garoto, que diz ser Jimmy. O garoto fica impressionado com a desenvoltura de Adam, quando o estranho visitante salta e arremessa uma espécie de machadinha e mata uma cobra próxima a Jimmy. Ele arremessa outra, pois percebe mais alguém ali, só que essa fica paralisada no ar por um poder telecinético. Então a figura de Cable, o soldado telecinético do futuro, líder da X-Force, aparece chamando-o de Adam X. Pelo que percebemos, Cable possui muitas informações sobre o mutante desconhecido. Então ele diz que divide informações com os X-Men e diz que foi contactado pelo Ciclope e Destrutor, os quais disseram que seus avós foram capturados e eles estão à procura de um ser que nasceu em Shi'ar e possui as habilidades especiais. Por isso resolveu entrar em contato com a X-Force. Cable mostra um holograma de um dos invasores que capturaram os Summers e pergunta se ele conhece quem é. Ele responde que se trata de Davan Shakar, conhecido aqui na Terra por Eric Scarlatti, um ex-devoto do Imperador Dequen, e possui um culto religioso, as Garas de Cristal, que acredita que o Império Shi'ar deve banhar-se na luz do cristal Micran, para se fortalecer e governar a galáxia. Ele se enfurece, pois achou que tinha acabado com a base deles na Argentina há pouco tempo atrás, e que o pesadelo havia acabado. Cable fala que sabe o peso que o passado pode conter, mas como um viajante do tempo, ele sabe que nunca é possível correr rápido o suficiente para fugir de quem é, e chegou a hora de resolver isso. Cable diz que Alex e Scott são boas pessoas, e que pedindo para que eles falassem com Adam, e pedisse sua ajuda. Então ele diz que estão no Hotel Fort Des Moines, aguardando por ele, e que tentem não brigar. Ele diz que acompanharia, mas sua equipe está sumida, e ele e Dominó precisa encontrá-los, e assim se teletransporta dali. Ele pergunta para o garoto Jimmy se possui táxi por ali, mas não tinha, então ele vai a pé mesmo, pedindo carona. Isso dá tempo a Adam para que ele relembre do dia que chegou à Terra, do dia que descobriu seus poderes, que seu grupo sempre olharia ele diferente, até com medo. Então, desde aquele dia, ele se escondeu de quem ele era. Nisso, 2 faróis se aproximam. Ele achava que era um veículo normal, mas não era, e sim 2 piratas espaciais caçando ele. Uma mefixoide chamada Epiziba e um ciborgue de codinome Hansa, espada longa. Os 2 saltam sobre ele, porém sua agilidade é muito grande e ele se esquiva dos golpes. Eles pertencem a um grupo chamado de Piratas Siderais. Por que eles foram contratados por Davan para capturá-lo, se ele já havia capturado os avós de Summers para atraí-lo? Ele não sabia. Então ele chega à conclusão que teria sido o Império que os havia enviado. Ele salta e arremessa uma de suas lâminas e destrói o veículo da caçadora, que pula antes de ser atingido, e confessa que ele é realmente rápido e que vai adorar o desafio. Porém, ele sai correndo pelo campo de milho para fugir e é perseguido. Mas ele diz que Cable tinha razão, e a hora de acabar com isso é agora. Ele veste suas empunhaduras com garras de metal e salta sobre seus perseguidores. Ele diz que seu nome é Adam, e que ele não sabe se vai deixá-los vivos ou mortos. Os 2 piratas são conhecidos como caçadores letais, mas não dão conta de se esquivarem dos golpes de Adam, e os ferem para sangrarem, e ele possa usar seus poderes, mas antes que isso aconteça, os 2 caçadores são atingidos por rajadas. Então o Ciclope Destrutor aparece, e dizem que Cable havia colocado um localizador nele, então ficou fácil de encontrá-lo. Adam diz bruscamente aos 2 que ele não precisava de ajuda, e quem havia falado dele para os 2. Então Scott diz que foi Eric Scarlatti. Então ele diz que Eric o quer morto. Ciclope fala que entende a Adam, mas precisa de ajuda dele, pois seus avós foram capturados e que seu jato está ali próximo e que ele venha com eles. Mas Adam diz que se sente muito pela vida deles, porém, não é nada comparado aos milhões que sofreriam se o plano de Escarlate for à frente com sua revelação. Destrutor fala que entende seu ponto de vista, mas os X-Men tendem a lidar com o problema de cada vez, e os avós e bichinhos de estimação vêm em primeiro. Nisso, os 2 piratas se levantam da plantação para atacá-lo. Ciclope então diz a Hansa que não pode deixar simplesmente que eles resolvam isso com Adam, mas parece que não, pois o mutante simplesmente desaparece sem que eles vejam. E Piziba diz que ele realmente é muito rápido. Adam usa seu poder em si próprio, inflamando seu sangue e fazendo seu metabolismo ficar super rápido,
Porém, o efeito colateral é que isso dói muito, e ele só pode usar por pouco tempo. Mas ao atravessar o campo, ele dá de cara com os piratas e os irmãos Summers, lhe aguardando. Por um momento, ele fica pensando como conseguiram fazer isso, então ele percebe que foi por teletransporte, e que a nave dos piratas está próxima e camuflada. Então ele percebe que isso tem que acabar agora, e parte para cima dos 4. Com muita agilidade, se esquiva das rajadas e das armas dos piratas. Ele pensa que sua vida toda ele foi um peão no jogo, mas agora vai assumir o controle do tabuleiro. Com muita velocidade, ele causa pequenos cortes em todos. Então ele usa seus poderes para fazer seus opositores queimarem. Os 2 piratas caem na mesma hora, mas Ciclope e Destrutor nada sentem e ficam confusos. E Adam não sabe como eles bloquearam seus poderes. Scott e Alex disparam suas rajadas ao mesmo tempo, porém também não surge nenhum efeito em Adam X. Então os 3 ficam sem entender o que houve, quando uma voz vindo da espaçonave que estava camuflada fala que não é óbvio que o único jeito dos poderes dos Summers não ter efeito é se forem usados contra o irmão, eles se anulam, e a voz é do pai de Ciclope e Destrutor. Eles gritam pai ao mesmo tempo, e Adam fica surpreso e pergunta se o Corsário é pai deles. Então Scott diz a seu pai que precisa de Adam para resgatar seus avós. Então o Corsário diz que sabe mais do que todos eles o que está acontecendo, e fala para Scott e Alex darem oi para seu irmãozinho, e também para darem adeus, e ele também dispara contra Adam. Galera, chegamos ao final dessa primeira edição dos X-Men Legends, e com uma revelação bombástica, o 4º Summer, que até então era desconhecido para todos. E agora vamos na próxima edição ver o desenrolar dessa que é um dos acontecimentos mais bombásticos dos últimos tempos para Ciclope e Alex. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, acompanhe no canal os próximos vídeos dessa história. Tchau galera!